Boa noite, aqui do Hotel Ilha de novo, para mais uma vez a gente poder falar sobre assuntos polêmicos. Hoje eu vou falar do sal. O sal, gente, ele há muito tempo já é um elemento utilizado ou falado como elemento de purificação. Porém, eu trato do sal como um elemento de corrosão. O sal é como uma lixa. Quando você tem alguma deformidade energética no corpo, sendo ele um bioalimento e pertencendo à cultura da biodiversidade ou da biodiversidade energética, ele é um elemento usado para extração total de qualquer tipo de energia. Então, quando você está carregado, seja de energias boas ou ruins, ou de uma totalidade de uma energia que você não pretende mais utilizar, é muito legal que você utilize o sal como um excretor de toda a energia. Eu montei aqui alguns exemplos do uso cotidiano do sal dentro da ritualística das religiões espiritualistas e dos que se dizem magos ou condutores energéticos de simpatias até brasileiras. Mas antes de a gente falar do sal como energia, a gente tem que falar do sal como história. O sal ele foi o elemento que originou guerra, originou contenda, disputa. O sal já foi tido como o nome de ouro branco, entendeu? No começo das suas extrações, os celtas esperavam as marés baixas para retirar a gema de sal. As mulheres colocavam o sal em potes e mandavam com seus maridos nas viagens de comércio para que eles pudessem conservar a carne e o peixe, assim se alimentar e não ir à viagem e voltar fraquejados. A cultura de colocar o sal num pote à vista na cozinha, todas as mulheres culinaristas e nós brasileiros temos o sal na cozinha como um elemento visto, em destaque. Essa cultura vem das mulheres que colocavam o pote de sal próximo à janela para dizer a estrangeiros, homens que poderiam invadir seus lares e efetuar assaltos, que ali existia um homem, porque o sal ele era vendido uma vez por mês e daí originou-se também a palavra salário através do sal. O salário, que era uma fração de ração dada de sal a soldados romanos por sua importância e pela sua atividade nobre em pertencer a um clã que defendia uma cidade. Então você vê que o bichinho branco ele é bem importante. Dentro de outras culturas, a gente pode também ter o sal como um cristal, que vai refletir as cores do arco-íris como um prisma. E o sal ele é um cristal porque ele está dentro da cultura piramidal. Dentro da cultura piramidal, elemental piramidal, é a mesma composição dos cristais. E muitos sabem que o cristal é um dos elementos mais importantes para a excreção de energia. Sendo assim, esse elemento tão mágico e hoje tão barato e tão acessível, se tornou tão acessível porque no século XIX, meados do século XIX, ou finalzinho de 18 para 19, começou a se inventar as metodologias de conservação de alimento e de uma certa forma inventou-se a geladeira. Daí o sal perdeu toda a sua importância de conservação alimentar, abrindo espaço para outros métodos de conservação, tornando-se assim mais barato e acessível. Mas em passagens da história, o sal ele era tão caro que ele era um indicador, como o dólar é hoje um indicador do movimento capital ou movimento capitalista do mundo. Até chegar ao ponto que os impostos e tributos de inúmeros locais eram calculados pelo valor do sal. Então era um alimento e um elemento de extremo valor. Muitos fenícios, egípcios, romanos, gregos utilizavam o sal como conservante, Daí eles tinham alimentos mais duradouros. E é engraçado que até na cultura dos egípcios, os escravos eram dito aos escravos que eles não poderiam consumir sal, porque o sal era um alimento nobre, raro e espiritual, porque usava-se o sal em potes para colocar junto às tumbas. O sal era utilizado também para o processo de mumificação, porque eles acreditavam que conservando a carne manteriam o espírito dentro da carne. E o espírito daquele faraó, daquele rei não iria embora. Só que junto a esse pote de sal eram colocados peixes salgados e aves salgadas. As aves que o faraó gostava, os peixes que ele gostava, eram salgados com sal
e eram colocados ali como tributos. Daí os escravos tinham como consciência que eles jamais poderiam se alimentar de alimentos salgados porque pertenciam à parte nobre, né, daquele povoado. Uma outra coisa muito interessante, que é até a palavra salada, salsicha, quer dizer imerso ou conservado por sal. Então o sal ele é um conservante, ele é um cristal, ele é um elemento mágico, um elemento de valor, hoje de fácil acesso, mas o cristal de sal, ele também é corrosivo. Sendo corrosivo de que forma? Ele é um alimento que ele não se decompõe e ele não se suja com nenhum outro alimento. Então, sendo assim, um alimento mágico, né, de uma composição mágica, que é utilizado em inúmeros ritos para batismo, para outras coisas, e é até utilizado como fator político, porque Leonardo da Vinci, depois da era medieval, próximo à era renascentista, ele pintou um quadro extremamente famoso, que era a Última Ceia, onde ele colocava um saleiro caído e derramado próximo a Judas, a figura de Judas na Santa Ceia, descrevendo ali um mau agouro. Na época medieval, um pote de sal cair ao chão era mau agouro e era sinal que aquela casa não tinha bons costumes, inclusive relacionados à economia, né? A economizar dinheiro. O sal, quando era caído ao chão, sempre era obrigatório lavar aquele chão, como simbologia de purificar aquele ato de pecado. Daí, gente, a gente vai falar do tão famoso banho de sal grosso. O banho de sal grosso é utilizado pela cultura grande da Umbanda já de muito tempo. Ele trouxe como cultura não lavar a cabeça com sal, porque a proximidade do sal à cabeça interferiria no chakra coronário, não deixando que o chá e o ori se unissem, que seria a força da sua cabeça com a força que vem do céu ou de algum lugar e penetra na sua cabeça, formando-se seu orixá. Essa cultura era dada porque inúmeras casas grandes ou as casas feudais também tinham ali o seu investimento perante ao sal. Então era dito ao negro, para que ele tivesse medo, que se o sal tocasse a cabeça dele, ele perderia o orixá dele. E essa cultura era levada pelas inhás, as sinhás, que trabalhavam ali na cozinha, levavam ali para o quilombo, ou levavam, escondido, né? Ou levavam para a área de cárcere dos negros, as senzalas, a seguinte mensagem: não deixem o sal tocar a cabeça de vocês vão perder o orixá de vocês. Porém, se fosse assim, todos nós iniciados teríamos perdido nosso santo quando a gente toma o tão famoso banho de mar, que é tão famoso quanto a descarregar. Mas dentro da cultura do banho de sal, eu nunca fui a favor do banho de sal, por entender que o uso dele excessivo descarregaria toda qualquer energia do seu corpo. Porém, às vezes é necessário todo local de acúmulo, todo receptáculo de acúmulo, seja uma vasilha de comida, seja o nosso corpo, seja uma caixa d'água, tudo que fica ali organicamente parado decompõe. Então, mesmo durante um mês, onde eu me desorganizei, eu tive aborrecimentos, eu tive algum tipo de energia negativa, o sal ele pode ser utilizado como um reorganizador, um reset corpóreo. Eu vou resetar o meu corpo para reiniciar o meu corpo. Então, o banho de sal grosso, ele tem o efeito litúrgico espiritual, sim, quando você pretende reorganizar a sua energia, lembrando que ele vai remover toda a energia negativa e também toda a energia positiva, sendo assim necessário o seu conhecimento ou que alguém instrua você, logo após um banho de sal grosso, qual o próximo banho que você deve colocar como reorganizador. Porque assim como um celular, como um computador que você reseta, mas salva os dados, depois reinclui os dados naquela estrutura, você tem também que remover os dados energéticos e recolocá-los no lugar. Então é muito legal a utilização das ervas abrandadoras, ou as ervas brandas ou ervas mornas, que cada um em sua casa tem seu conhecimento e sua liturgia de uso. Eu trago aqui hoje 3 utilizações para o sal extremamente legais que eu fui buscar. Era muito normal entender que o sal e as especiarias, os perfumes, as fitarias, tudo que era de muita riqueza, só vinham uma vez ao mês em cada tribo ou região. Então existe uma lenda, né, que diz que se você pegar os 3 primeiros punhados de sal no começo do mês, colocá-los num recipiente com água e incluir o perfume de seu uso, você consegue assim borrifar isso na sua casa e utilizar para higienização espiritual, tendo como base que o sal é elemento da vida.
então a morte não possui vida, ela possui decomposição e o sal não se decompõe. Então é uma simpatia que eu busquei entender, já tinha ouvido falar quando eu nem iniciado era, que a água com sal e perfume purificava uma casa, vindo de dentro para fora, borrifando ou espargindo aquilo e limpando a sua casa. Outro uso muito legal do sal, que a maioria das casas espirituais usam, e as que disserem que não usam, é uma verdade velada, que é o tão famoso copo de proteção, né? Ah, mas eu não tenho um copo que eu possa desperdiçar, mas você tem uma vasilha de maionese de vidro, entendeu? Que é uma simpatia super legal, que você coloca atrás da porta da sua casa ou atrás da entrada principal da sua casa, que consiste em 7 colheres de sal grosso, um ovo e um carvão. A totalização dessa energia o ovo é uma macrocélula, então ele é tão atrativo quanto o corpo humano, ele é uma energia de vibração, ele está vibrando, ele é vivo, porque se decomposto ele é podre. Então a vibração energética positiva, ele atrai a negatividade, então a negatividade vai ser atraída ao passar pela porta, vai entrar no ovo, a água vai fluidificar a intenção dessa energia, o sal vai exterminar a intenção, sendo que ele é um filtro, e o carvão vai decompor o seu caminho de volta. Da mesma forma, essa proteção que eu conheço já há 25 anos, que é muito interessante. Hoje todo mundo fala em debater o mal, em devolver o mal, é uma cultura muito negativa. Hoje a maioria dos comerciantes e pessoas que têm ali na sua casa, ou no seu comércio, ou na sua vida, um elemento de prosperidade, não gostariam de passar por nenhum desencanto ou por nenhuma forma de energia que venha desagregar aquela composição de prosperidade. Então existe um trabalho espiritual que eu aprendi já há muito tempo atrás, é muito legal, que você não devolve a energia negativa, você não trabalha na raquete espiritual, de certa forma você não contribui para a energia negativa continuar no ping-pong espiritual, que é um prato, 7 colheres de sal grosso, 7 ovos, onde você desenhe a figura simbólica de um olho nesse ovo. Então, de certa forma, você vai sinalizar ao mal que ele está sendo vigiado. Um copo d'água e um carvão. Você coloca esse presente, essa defesa no seu comércio ou na sua casa, num local que não fique tão evidente, de tanta visão. A simbologia desse presente ou dessa oferta, dessa simpatia, desse trabalho. Quando o mal entrar, ele vai ser vigiado. Ele vai decompor no ovo e vai ali se aprisionar. Quando você for levar esse trabalho para entregar, você vai retirar o copo d'água que está sobre o sal com a pedra de carvão, você vai derramar isso no chão, jogar a água em cima e colocar o carvão, como simbologia de fluidificar aquele mal, que ele não retorne à sua casa, que ele encontre ali um vigia, um olhador, entendeu? Que seria a sua energia matriz, porque tudo que você vai fazer, você vai intencionar, e intencionando você vai santificar. E para finalizar, o sal é um elemento de cultura universal. Ele está dentro da cultura afro-brasileira, na questão da Bahia, das simpatias, do batismo, da culinária. O seu excesso é maléfico ao corpo, entendeu? Mas o seu uso devidamente contido é benéfico tanto corporeamente na questão alimentar, como espiritualmente, como um removedor total. É como se seu corpo fosse um portão ou um chão que está coberto, o chão coberto com muita cera, o portão coberto com muita tinta velha. E o sal vai funcionar como lixa. Mas assim que eu lixar o portão, eu vou tirar a proteção dele. Se eu deixá-lo exposto ao tempo, o sol e a chuva vão enferrujá-lo. Eu não quero essa corrosão. Eu também não quero essa corrosão no meu corpo. Então, se eu uso o banho de sal grosso e eu limpo o meu corpo daquele período de energia que está sendo negativo para mim, eu tenho que, logo em seguida, intensificar meu corpo ou reequilibrar com uma energia que seja positiva, com um banho de folhas ou um banho de prosperidade. Tudo depende do que eu quero excluir e do que eu quero reintegrar. Lembrando sempre que todos nós, espiritualistas, independente da nação ou da religião que a gente prossiga ou se sirva, a gente tem que entender muito claramente que a cultura bioenergética, ela trata de uma fé em comum sem deuses. Então não existe deuses donos de nenhuma história dentro da cultura da bioenergia. Até porque todos nós
somos paridos por bioenergia, tudo que é vivo tem bioenergia. Então não é uma execução de fé que seja tão propícia dentro do candomblé, a questão da bioenergia, apesar que nós somos ligados à biodiversidade, ao sistema biológico, somos ligados aos animais, a plantas, então estamos dentro do sistema de bioenergia mundial. Um grande beijo, um colofé, um saravá, um mucuyu, um aurê. Eu espero que eu possa ter contribuído e que vocês possam usar esses elementos como proteção, purificação e expulsão do mal de vocês. Nunca designem que o mal retorne, porque aí você não o expulsa, você se torna elo junto com ele. Não pratique o mal, para que o mal não tenha em você um contratante. Grande